Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã, neste dia em que uma tradição na Igreja celebra São Zacarias e Santa Isabel, os pais de São João Batista. Celebramos esta oração da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, a Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, a primeira capital do Canadá, na província de Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada com amor, com a dedicação, com a entrega, com a fé, com o sacrifício dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Enviamos para todos os doentes uma saudação, o conforto do Senhor São de Cristo, dos milagres e de Nossa Senhora, neste dia em que na igreja se celebra os pais de São João Batista. Não estão na liturgia, mas é uma tradição da igreja celebrar a santidade desta família. A igreja celebra hoje a festa da mãe de São João Batista e une à sua memória o seu marido Zacarias. O Evangelho de São Lucas dá-nos poucas notícias, limitadas ao período da dupla anunciação de Zacarias e à Virgem e do nascimento precursor de Jesus. Todavia, com poucas palavras, o evangelista sintetiza a santidade deles, o seu espírito de oração, a retidão dos seus corações no cumprimento não só externo, mas também interior dos preceitos da lei de Moisés. Ambos eram justos aos olhos de Deus e observavam irrepreensivelmente os mandamentos e as leis do Senhor. Encontramos a sua história narrada no magnífico Evangelho de São Lucas, onde ele descreveu que havia no tempo de Herodes, o rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da classe Abias. A sua mulher pertencia à descendência de Arão e se chamava Isabel. Eles viviam na aldeia de Ancaraim e tinham parentesco com a Sagrada Família de Nazaré. Foram escolhidos por Deus pela sua fé inabalável, pureza de coração e o grande amor que dedicavam ao próximo. Isabel, apesar da sua santidade, era estéril, uma vergonha para uma mulher hebreia, que era prestigiada somente apesar da maternidade. Mas foi por a sua esterilidade que ela se tornou uma grande personagem feminina da história religiosa do povo de Deus. Juntos foram protagonistas dos momentos que antecederam a mais incrível advento da história da humanidade, a encarnação de Deus entre os seres humanos. Então, nesta manhã, vamos rezar o Salmo 89. E no Salmo 69, o salmista diz que o esplendor, que a luz do Senhor esteja sobre nós, que nos deixemos andar na luz do Senhor. E diz assim o Salmo 89: Vós fostes um refúgio para nós, ó Senhor, de geração em geração. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois Deus. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como o dia de ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Por vossa ira perecemos realmente, vosso furor nos apavora e faz tremer. Puseste a nossa culpa à nossa frente, nossos segredos no clarão da vossa face.
Em vossa ira se consomem nossos dias, como um sopro se acabam os nossos anos. Pode durar 70 anos nossa vida, os mais fortes talvez cheguem aos 80. A maior parte é de ilusão e sofrimento, passam depressa e também nós assim passamos. Quem avalia o poder da vossa ira, o respeito e o temor que mereceis, ensinais a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão dos vossos servos. Salvai-nos de manhã com o vosso amor e exultaremos de alegria todo o dia. Alegrai-nos pelos dias que sofremos, pelos anos que passamos na desgraça. Manifestai a vossa obra a vossos servos e os seus filhos revelai a vossa glória. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo ao Senhor nosso trabalho, fazei dar fruto o labor das nossas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os nossos dias vão murchando como a erva. Vós, Senhor, sois desde sempre e para sempre. A leitura breve que a Igreja nos propõe é tirada da primeira epístola de São Pedro, capítulo 4, versículo 10 a 11. E diz assim São Pedro: Irmãos, como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloca à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, proceda como que com as palavras de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o com capacidade proporcionada por Deus, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado em virtude de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Nas palavras de São Pedro, nesta manhã, ele convida-nos a pôr os nossos dons ao serviço dos outros. Nós somos a Igreja de Jesus Cristo, presidida por Cristo. Somos a Igreja cujo sacerdote, cujo cordeiro, cujo aquele que se dá é Jesus Cristo. E esta Igreja somos nós ainda peregrinos que vivemos neste mundo. São aqueles que já estão noutra fase a preparar-se para entrar na glória de Deus e os que já estão na glória de Deus no céu. E esta Igreja precisa de serviço, precisa de oração, precisa de caridade, precisa de tantos gestos de amor. E São Pedro hoje diz-nos para nós pormos os dons que temos ao serviço de todos os irmãos que fazem parte desta família que é a Igreja de Jesus Cristo. Também hoje São Cirilo de Jerusalém, Bispo de Jerusalém, um padre da Igreja extraordinário, que fala-nos do símbolo da fé, do credo. Como é que nós rezamos o credo? Como é que nós professamos o credo? Diz assim São Cirilo de Jerusalém: abraça cuidadoso unicamente a fé que agora a Igreja te entrega para aprendê-la e confessá-la, protegida pelos muros de toda a Escritura. Já que nem todos podem ler as Escrituras, uns por falta de preparo, outros por qualquer ocupação que os impede conhecê-la, para que não pareçam na ignorância, encerramos nos poucos versículos do símbolo todo o dogma da fé. São Cirilo fala da palavra de Deus não poder chegar a todos. Nós devemos lembrar-nos que a Bíblia que temos hoje começou a ser impressa quando se inventou as impressoras no século XVI. Até aí os textos eram copiados de mão a mão, a grande dificuldade.
E foi nessa época do século XVI que surgiram os evangélicos a culpar e dizer que o povo de Deus não conhecia a palavra de Deus. Pois não podia conhecer. Mas nós hoje temos acesso, hoje a imprensa é tão fácil, imprime-se aos milhares de livros, mas não foi assim sempre durante a história. E a acusação de que o povo de Deus não tinha acesso à palavra de Deus era muito difícil. Era nos conventos que os frades à mão copiavam a Bíblia. E nós não nos podemos esquecer deste facto. Mas o São Cirilo de Jerusalém diz-nos para nós sermos fiéis ao símbolo da fé, ao credo, e cercá-lo, embelezá-lo com a palavra de Deus. Exorto a tê-lo como viático durante a vida inteira e não admitir nenhum outro mais, nem se nós próprios, tendo mudado, dissermos algo contrário ao que ensinamos agora, nem mesmo se um anjo adverso, transfigurado em um anjo de luz, te quiser arrastar ao erro, pois ainda que nós, ou um anjo no céu, vos anuncie coisa diferente do que agora recebeste, vos seja anátema. Diz São Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8. Ouves neste momento apenas simples palavras, mas aguardem na memória o símbolo da fé. Em tempo oportuno receberás a confirmação de cada versículo tirado das Sagradas Escrituras, porque não foi a belo prazer dos homens que este resumo da fé foi composto, mas selecionados dentre de toda a Escritura. Os tópicos mais importantes prefazem e abraçam a única doutrina da fé. Da forma como a semente da mostarda num pequenino grão contém muitos ramos, assim este símbolo, em poucas palavras, encerra, como num seio materno, o conhecimento de toda a religião contida no Antigo e Novo Testamento, onde está a revelação de Deus. Considerai, portanto, irmãos, e mantendo as tradições que recebeste agora e gravai-as no fundo do vosso coração. Observai-as religiosamente. Não aconteça que o inimigo em qualquer lugar venha a expoliar os cobardes e negligentes, ou um herege a alternar algo do que vos foi entregue. A fé é depositar no banco do dinheiro que vos confiamos, mas Deus vos pedirá contas do depósito. Peço-vos, assim diz o apóstolo diante de Deus, que tudo vivifica e que de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho sob Pôncio Pilatos, que conserveis imaculada esta fé entregue a vós, até que apareça nosso Senhor Jesus Cristo. Agora te foi dado o tesouro da vida. O Senhor exigirá seu depósito por ocasião do seu aparecimento, que no tempo pré-estabelecido, o bem-aventurado e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, manifestará. Ele, o único a possuir a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu nem pode ver. São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 15, 16. A ele glória, honra e império pelos séculos dos séculos. Amém. O símbolo dos apóstolos, o credo que nós rezamos, que nos foi transmitido pelos apóstolos, pelos padres da Igreja, que a Igreja reza como síntese da nossa própria fé, colhida através da revelação do Antigo e Novo Testamento. O processo que Deus foi revelando está contido no credo. São Cirilo de Jerusalém convida-nos a refletir na forma como rezamos, como pronunciamos o símbolo da nossa fé. E nesta manhã demos graças a Deus Pai, que no seu amor conduz e alimenta o seu povo, e digamos com alegria: glória a vós, Senhor, para sempre. Glória a vós, Senhor, para sempre.
Pai clementíssimo, nós vos louvamos por o vosso amor para conosco, porque nos criastes de modo admirável e de modo ainda mais admirável nos renovaste. Glória a vós, Senhor, para sempre. No começo deste novo dia, infundi em nossos corações o desejo de vos servir, para que sempre vos glorifiquemos em todos os nossos pensamentos e ações. Glória a vós, Senhor, para sempre. Senhor, purificai os nossos corações de todo o mau desejo no início deste novo dia e fazei que estejamos sempre atentos à vossa vontade. Glória a vós, Senhor, para sempre. Senhor, dai-nos um coração aberto às dificuldades dos nossos irmãos e irmãs, para que jamais lhes falte o nosso amor fraterno. Glória a vós, Senhor, para sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, sobre os povos que vivem na sombra da morte, fazei brilhar o sol da justiça, que nos visitou nascendo das alturas, Jesus Cristo, o nosso Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia, neste dia em que uma tradição da Igreja celebra os pais de São João Batista, Isabel e Zacarias, que deixaram também, colocaram-se à disponibilidade de Deus para realizar maravilhas na história da humanidade. E também ouçamos São Cirilo de Alexandria sobre o credo, que é o símbolo da nossa fé. É o resumo daquilo em que acreditamos, que nos foi dado pelos apóstolos e foi-nos dado e continuado pelos padres da Igreja. Como sabemos, só o Pai Nosso é que Jesus Cristo nos ensinou. O símbolo dos apóstolos vem logo dos primeiros dias, dos primeiros anos da Igreja nascente, testemunhando a ressurreição de Jesus Cristo. A todos, bom dia.